Bom, beleza, estamos começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Que é Felipe Zapolar. Show de bola, esse é o Patercast, um movimento para resgatar a paternidade. Felipe, hoje, qual que é a nossa função aqui? É gravar sobre paternidade na Bíblia, Hum, falando sobre José. Como tem mais de um José na Bíblia, a gente vai falar hoje sobre José de Maria, o esposo de Maria. boa. Beleza? Beleza. Então tá bom. Eu vou ler aqui rapidinho, no Evangelho de Mateus, é a fonte mais confiável que a gente tem da história de José, mas vou ler só o começo, depois a gente conversa a respeito, tá bom? Uhum. Então vamos lá. Ahn, aqui no então é Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, fala assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo, dois pontos. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e tomou para ele a sua esposa e não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Beleza. Essa é a entrada da história de José. Nos outros evangelhos dá um pouco mais de detalhe, né, dessa parte Acho que Mateus, anterior. né? Mateus é o Esse primeiro. é Mateus. Mas acho que já dá para a gente começar a conversar. É, cara, me diz o que que você acha de José. Cara, o texto fala que José era exemplar, né? Uhum, A Bíblia fala que ele era um homem honroso. uhum. Então já começa bem os olhos sobre José, né? É uma história bem diferente, assim, de todas as histórias da Bíblia, porque já começa com um milagre e uma prova de fé, né? Porque imagina a cabeça de José quando viu Maria grávida. O que a tradição diz é que Maria, ela, ela ficou com José ainda muito nova e era virgem. E aí José volta um dia de um tempo fora e a encontra grávida. Hum. E aí pergunta para ela, fala, o que aconteceu? E aí ela diz, olha, eu recebi uma visitação do Espírito Santo e a partir daquele momento eu fiquei grávida. Daí ele fala, mas como? Você quer que eu acredite nisso? Daí ela fala, não, eu não tenho outra explicação para te dar, porque eu não conheci nenhum varão. Uhum. Então, assim, até ele fala que conhecer é o ato sexual. Eu não conheci nenhum varão. E aí José, ele fica meio indignado, né? Hum. E aí ele pensa, mas daí já começa a mostrar o caráter dele. Ele tinha a oportunidade nesse momento de expor Maria, porque ele estava Verdade. fora, e ela aprontou. Uhum. Só que o que ele decide no coração dela para não expô-la é que ele, em secreto, daria um jeito nessa situação. Quer ver? O que que ele faz aqui? O que ele fala? No 19. Então, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Ele ia embora. Quando eu falo exemplo público, é porque ela teria algumas consequências por conta disso. Sim, tipo a degradação, entendeu? Hum. E eu acho que se ele a deixa em secreto, olha que interessante. Se ele vai embora em secreto, o que que ia acontecer? O povo ia achar que ele a engravidou Uhum. e ele ia ficar mal falado e não ela. Então, assim, talvez ele ali naquele momento já tivesse disposto a tomar para si a vergonha e não deixá-la exposta à vergonha. Tá. E é nesse momento que o anjo aparece para ele num sonho e fala: Cara, eu entendo, né? Eu imagino o anjo, eu entendo, difícil essa situação, Nossa, porque é muito. inusitado.
sim. Nunca aconteceu e nunca voltou a acontecer. Então, aqui teve, ela foi concebida pelo Espírito Santo, você precisa acreditar nisso e você não pode abandoná-la. Então já mostra um pouco do caráter de José, que é, ele não era um cara que se preservava. Então ele já tinha dentro do coração dele uma disposição para o outro, né? Sacrifício, né? Exato, exato. Verdade. Muito, muito nobre da parte dele isso. É interessante esse ponto, porque ele demonstrou muita fé também, né? Porque depois quando o anjo encontra, e foi por meio de sonho, não, Eu pensei nisso, não foi cara. uma aparição. Como é que ele discerniu que sonho era? Então, tipo, uma coisa é você tá andando e encontrou o anjo e aí É, você consegue fisicamente falar isso daqui foi. é. Mas anjos, sonhos, né? Sonhos de Deus, você precisa ter realmente um discernimento para entender o que é o que não é. Eu acho que um parênteses legal falar aqui, o nosso foco não é, análises teológicas sobre o ponto de vista aqui dessa parte, né? A gente quer extrair a paternidade Uhum. de José, né? Sim, faz parte. Sim, tem que Fala. falar. É. Não, mas fala, qual que... Ah, o parágrafo é o que você... O Não, não, só quis deixar parágrafo, para não ter um. parênteses. Foi tipo a gente falando do Senhor dos Anéis, o, o Você tá com nerd. isso até Ô, agora. desculpa, gente, Senhor dos Anéis. Eu não sou um profissional em Senhor dos Anéis. O cara tá sem dormir até hoje, porque falou dos anéis do Thanos, né? 5 anéis. Nossa, eu ouvi depois. Cara, você é Ai, louco. cara. Ah, Cara, quando eu tava pensando a abraço respeito. pro Baoab. Nossa, a galera ficou brava. Quando eu tava pensando a respeito desse podcast aqui, e até abrindo, né, a forma que a gente roteiriza o podcast. É, a gente pensa em alguma coisa central para ser falada, mas a gente deixa fluir a conversa. Então a gente não combina Uhum. as coisas que a gente vai falar, Sim, sim. né? Por isso que o Felipe vem e fala, se pergunta se Salomão foi para o céu ou não. Foi muito bom Polêmica, aquilo. polêmica. Quando eu estava, então, quando eu estava pensando a respeito disso, uma das coisas que eu pensei a respeito de José é que ele era muito obediente. Então, assim, imagina você nessa situação, tá bom, a gente entendeu que ele tinha fé, tá? Ainda que você tenha fé, você precisa ser obediente para obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer. Então, quando ele decide ficar com Maria, ele foi obediente. Uhum. E, e você sabe que eu estava lendo, existem outras fontes de informação a respeito que não fazem parte da Bíblia, mas existem outras fontes de informação histórica a respeito desses eventos, né, do começo lá da era cristã. E, e, e uma dessas fontes, aliás, mais de uma, fala que Maria tinha sido colocada sob os cuidados de José. Então, José tinha uma obrigação de proteção com relação a Maria. Hum, Quando ele, quando ela aparece grávida, por um lado, ele poderia ser culpado por não ter cuidado dela. Por outro lado, talvez até para tirar, espiar a própria culpa dele, ele podia ter colocado a culpa nela, falou assim, eu estava fora, e você se deitou com algum homem. A uhum, revelia, entendeu? Sem que eu tivesse consciência. Quando ele obedece o anjo e toma ela por esposa, ele não podia mentir para todo mundo. Ele simplesmente assume o risco das pessoas acreditarem ou não no que estava acontecendo uhum. e duvidarem dele, entendeu? É verdade. Porque ele E, teria sido um homem que violou a virgindade de uma moça que estava sob os cuidados dele. Era muito sério, entendeu? Não era qualquer coisa. O papel que ele ocupou ali com a obediência dele foi muito, como é que fala, muito perigoso para a reputação dele. E naquela época, ele era um descendente de Davi. Então, naquela época, a reputação era talvez a coisa mais importante que eles tinham, né? nossa, é verdade, ele abriu mão, né? Para mim, ele é um exemplo, porque até a gente pensar em adoção, o que você tinha falado ali a respeito de criar, criar um filho de Deus, como é que é? A gente, quando começa a falar sobre filhos
tudo, né? Você entra por esse lado romântico de, cara, é um filho de Deus e eu tô cuidando desse filho de Deus. É romântico, mas, cara, é o teu filho, o teu sangue e tudo ali. Sim, José teve um encontro real com essa verdade, de tipo, cara, eu tô cuidando do filho de Deus, né? Então, acho que demonstra uma mordomia aplicável para dentro da paternidade que nos ensina muito hum, sobre a perspectiva que a gente tem que ter sobre os nossos filhos. E, e eu acho que assim, eu acho que já entrando numa lista de princípios e check, o primeiro de já estar cuidando da mãe e ter sim, protegido, é, por mais ele ainda Jesus ainda não tinha nascido, mas ele já cumpriu a primeira etapa, né, para Jesus vir de uma forma que fizesse sentido. Imagina se ele não tivesse seguido isso daqui. É, ela ter nascido, a reputação de Jesus já teria prejudicado sim. Desde a largada, né? desde a largada. Maria sozinha com Jesus. Cara, eu gosto muito do exemplo de José, porque ele é, para mim, um exemplo bem acabado de paternidade, sem a necessidade do vínculo sanguíneo. Então, Verdade. o vínculo sanguíneo, ele, ele te leva até de uma forma fisiológica a cuidar dos seus filhos. Uhum. É um pouco instintivo. Você não escolhe muito. Se você for uma pessoa funcional e não ultra tóxica, você vai cuidar dos seus filhos naturalmente por ser um ser humano. A Uhum. gente até falou naquele outro episódio a respeito do Chimp Empire, aquela série do Netflix dos chimpanzés. Uhum. Os chimpanzés não sabem quem são seus filhos, né? Sim. Então, quem é responsável é sua mãe. Mas a gente, como ser humano, a gente tem a noção de quem é o filho e a gente tem esse impulso de cuidar. Então, é nossa obrigação. Agora, quando o filho não é seu, me parece, eu senti isso na pele, que é, brota em você um instinto ainda mais poderoso que é não só pela minha responsabilidade de sangue, mas pela honra pela vida dessa pessoa que foi colocada sob a minha responsabilidade. Uhum. Só que isso, assim, quando você olha para a vida de José, é a quintessência de você cuidar de alguém que foi colocado sob a sua, porque é o filho de Deus, entendeu? Uhum. Então, quando um cara, por isso que eu gosto tanto de José, quando um cara ele assume essa responsabilidade e tem esse sacrifício de cuidar de um rebento que ele não gerou, o que ele está mostrando para Deus é, cara, você pode confiar em mim, que eu vou fazer o que for necessário para cuidar, ainda que não seja meu, entendeu? Para Uhum. cuidar do que o Senhor coloca nas minhas mãos. Verdade. Eu acho muito legal isso. Eu acho muito incrível. E a prova de que ele de fato exerceu esse papel de pai é que ele era carpinteiro e Jesus assume. Isso é um outro princípio bem forte para falar. Imagina que da hora você, e aí, você foi quem? Eu fui José, tá bom. O que que você fez de bom na vida? Falar, eu era marido de Maria, né? Daí eu criei Jesus. Falou, o filho de Deus você criou, eu criei. Ah, mas, né, você teve esse papel meio, é, na verdade a profissão do filho de Deus é a minha, tá ligado? Tipo, eu gerei influência Nisso. pro filho de Deus na vida dele É que aqui. hoje eu acho que a gente fala sobre carpintaria, fica um pouco, sei lá, solto, mas se você parar para pensar no o que era essa profissão nessa época, não tinha engenheiro, não tinha. Não, era bem As relevante. coisas eram construídas dessa forma, então era uma profissão muito importante. Sim, Não bem que hoje não relevante. seja, mas é que hoje a gente tem outros meios de construção. Não, com certeza naquela época era mais relevante do que hoje. Não que hoje não seja importante, mas Sim, naquela época era bem mais relevante. Aí estende para um outro ponto, que é, se José gerou influência em Jesus para que ele exercesse uma atividade profissional que era a mesma que José exercia, qual será que não foi a influência que José exerceu sobre a personalidade de Jesus? pensei Ou nisso. seja, Ó, o quanto será que não só Maria foi escolhida, mas José também? ó, Porque dentro dessas histórias fora da Bíblia, tem uma outra história sobre a forma como José foi escolhido. E aí conta que um homem precisaria ser escolhido para cuidar de Maria. E aí alguns homens foram até o sacerdote e cada um deles levava o seu cajado. E aí quem escolhia era Deus.
o homem que ia cuidar de Maria. Mas o que que é isso? É um apêndice? O que que é? É que eu não quero falar a palavra proibida, né, que é o apócrifo. Mas são alguns livros que eles são bem antigos, mas eles não estão no cânon bíblico, não estão, eles Uhum, não fazem parte dos 66 livros da Bíblia. Então eles são chamados de apócrifos. E eles contêm algumas histórias que são complementares. Então, a, a religião cristã, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, acredita que os livros que compõem a Bíblia são livros inspirados por Deus. E os que não estão dentro da Bíblia, eles são apócrifos, ou seja, eles estão para fora do cânon bíblico. Mas, por exemplo, tem o livro de Joséfo. Joséfo é um historiador da época de Jesus. Muitas informações a gente tira dali. uhum. Tem outros livros. Então, existem esses apócrifos, aqui eles ficam um pouco com uma pecha negativa, porque eles não foram colocados para dentro da Bíblia. Mas eles têm histórias interessantes. A gente só não acha que eles são inspirados, entendeu? E dentro de dois deles, fala a respeito dessa história, de como José foi escolhido. O que que eu tiro daí? Cara, se o homem, se a mulher que foi escolhida para criar o Messias foi escolhida a dedo, talvez o pai também. Uhum. Então, assim, Como José, ele não tem um papel é, secundário, ele tem um papel principal como pai do Messias. Ele ajudou a criar o caráter, ele ajudou a forjar o caráter de Jesus para que ele exercesse o papel dele. é verdade. Caramba, Forte, né? não tinha parado pra pensar dessa forma. Eu acho que tem algumas pessoas Interessante. na Bíblia que por não serem pessoas que realizaram grandes coisas explosivas, sabe, por não serem os coléricos, eles são menos apreciados. E José é um desses. Hum, Porque o que que ele fez? Ele não lutou contra 300, ele não tomou o reino, ele não ganhou guerras. Não, ele só criou Jesus, entendeu? só. Exato. Na verdade, ele sacrificou a vida dele para isso, né? A diferença dos dois de idade, a gente não conseguiu levantar ao exato, né? Mas eles falam que Maria era muito nova, né? Era- É, eu já ouvi falar que ela teria 12, em outros lugares eu vi que ela tinha 16 quando ela concebeu. Mas e tem essa. José já era um homem, ele não era novo, né? José já era mais velho. Uhum. Tem alguns lugares que falam que ele era um viúvo, mas ele era mais velho já. Tinha essa distância de idade entre os dois. Tem, inclusive, os católicos creem que, que Maria morreu virgem, Hum, então que eles não teriam tido relações. Dentro do mundo dos protestantes, dos evangélicos, não. Fala que eles, depois de Jesus, eles tiveram relações e tiveram mais filhos. Então tem essa celeuma aí sobre esse ponto que, assim, são pontos doutrinais, entendeu? uhum. Eu não acho que, para mim, não faz diferença na minha fé, entendeu? Para os católicos porque a Virgem Maria é um ponto de fé, tipo, nevrálgico para os católicos. Para os evangélicos, pelo menos eu, né? Tô falando a minha opinião pessoal, não é tanto. Então, mas Aumentaria o sacrifício de José, né? então, você sabe que eu estava conversando sobre isso outro dia com um cara e, por um lado, aumenta o sacrifício, mas por outro lado, tira um pouco da virilidade dele, né? De falar que ele não teve filhos, entendeu? Que Hum. ele de fato teve só um papel de um pouco secundário mesmo. Quando o que a Nossa, gente mais crê secundário do que... o que a gente crê é que Jesus era o irmão mais velho de uma família normal. Então ele era mais um dos irmãos, entendeu? Sim, Com José tendo uma família funcional com Maria. muito bom. O que que você acha? Para você faz diferença, não? Não, nem um pouco. Não? Mas já tinha pensado nisso? Está pensando agora? Tô pensando agora. É. Tinha pensado nisso, mas não, acho que não contribui para nenhuma perspectiva, sei lá, diferente daquilo que eu já acredito. Aqui É. também, se você pensa assim, de fato, tira um pouco é, do, do mito de Maria pensar que ela foi mãe, né? Que, sei lá,
ficar correndo atrás de criança, além de Jesus, né? Hum. Se pensar só nos dois, assim, fica uma coisa mais santa, né? Os pais de Jesus, que nunca Cara, mais mas fizeram eu, nada. eu gosto de acreditar que eu acho que eles tiveram uma família normal Eu mesmo. prefiro também, eu prefiro. Mas isso entra num lance. É, tem discussão aí, né? Muito. Porque se você olhar para uma diferença no sacerdote católico para o sacerdote evangélico. O sacerdote católico, que é o padre, que tem celibato, voto de Uhum. pobreza, tem essa, é mais distante mesmo, né? Enquanto que o sacerdote cristão, ou cristão não, evangélico, é gente como a gente, né? Tem família, trabalha, tal, né? Então acho que combina de fato as duas É, faz visões com as sentido, suas né? A distinções, né? visão, né? É. Muito bom. O que mais, Antônio? O que que tem mais de história? Continuando uma perspectiva, o que que José fez? Cara, é bem interessante. Depois que eles estão criando Jesus e tem uma história específica. Bom, eles vão depois que Maria chega ao ponto de dar à luz, tem a época o imperador era o imperador Augusto. A época o imperador Augusto ele morre em 14 depois de Cristo e aí quem assume é Tibério. E Tibério é o imperador da época da crucificação de Jesus. Hum, É um pouco de cultura inútil aqui, né? história aí. É como tô lendo os livros lá, eu sei, Na veia, né? na veia total. Aí eles vão, e o imperador Augusto manda fazer um censo. O censo é uma contagem das pessoas na Judéia. Hum, E aí eles têm que ir até Belém, porque como tanto a família de José quanto a família de Maria eram descendentes de Davi, e Davi era de Belém. Então, quando você tinha o censo, cada um precisava ir para a sua cidade de origem da sua família. Então, os dois precisavam ir até Belém para falar: Oi, tô aqui, né? Fazer prova de vida. Falar. qual que era o contexto social de Maria e José? Eles eram. Eu já ouvi falar que eles eram tipo uma classe média alta, porque ele tinha uma profissão, entendeu? Eles Hum, não eram super pobres. tá. Eles tinham Eu achei que alguma eles fossem. posição. Achei que eles fossem. Não. Do que eu já ouvi e já estudei. Uhum. Então, o fato de você ter uma profissão de ser É, carpinteiro quer faz dizer que sentido. você tinha alguma posição social, entendeu? Uhum. Bom, eles têm que fazer esse censo, eles têm que ir até lá mostrar que eles estão vivos, eles vão até Belém. Só que aí, Maria já está super grávida. Hum, Quando eles estão indo a caminho de Belém, no caminho, Maria fala, cara, chegou a hora, entendeu? Tipo, deve ter rompido a bolsa, não sei como é que é. E aí eles começam a procurar, a Bíblia diz que eles começam a procurar um lugar para ficar, não encontram e acabam ficando numa estrebaria. Ou, tipo, num galpão, como se fosse assim. o celeiro. O celeiro, um lugar onde ficam os animais. E aí Jesus nasce numa manjedoura. O que que é uma manjedoura? É um coxo, onde os animais comem. Então, aí também consigo imaginar o desespero de José, né? Porque o que acontece? É que nem quando tem Fórmula 1 em São Paulo, você não encontra lugar em hotel, né? Então, quando você já passou por isso, não? Não, Cara, uma vez eu procurei, não tinha, porque quando tem Fórmula 1 fica lotada a cidade. cara, Os hotéis com lotação total. sabia. Então eles estão chegando, tinha o censo, estava com lotação total, eles não têm lugar para ficar. Só que ela está grávida. Hum, Tipo, e não tinha hospital, né? Então eles são obrigados a ir até é oferecido para eles um lugar para onde eles podem ficar, que é tipo nos fundos de algum lugar onde ficam os animais. E ali Jesus nasce. Então José é obrigado a oferecer para Maria uma situação que não é nada confortável, né? Eu imagino também o desconforto para ele e a angústia de ver isso acontecendo. não, A Bíblia não fala como que se desenrola o nascimento de Jesus. os detalhes, né? É, mas é isso que acontece. Dali, aí tem a história dos reis magos, é ali que eles aparecem, Hum, guiados por uma estrela. Dali, eles voltam para a cidade deles, que era Nazaré. Nazaré, né? Nazaré. Porque Jesus nasce em Belém, mas ele é de Nazaré. Ele é de Nazaré. Ele é de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele é de Nazaré. E Nazaré era uma cidade bem simples. Bem simples. Uma vez eu vi um pregador falando, tentando comparar, ele é, vou ofender quem mora em Osasco. Lá é como se fosse Osasco. Sacanagem, né? Mancado.
Mas era uma cidade, assim, que não era uma metrópole, né? Não era uma cidade principal, assim. Era um interior, realmente. Era uma cidade mais afastada, mas... Me parece que era uma cidade mais pobre. Não era uma cidade rica. Por isso que eu Ali que. perguntei da classe de Jesus, porque a gente sabe que ele veio de Nazaré, porém o pai era carpinteiro. Não sei se... Será que era mesmo classe média alta, cara? Eu Eu, acho que eles eram uma... mais para pobre? Eu acho, Por quê? acredito. Por conta do contexto de Nazaré. Ah, mas ele podia ser, tipo, na cidade alguma relevância, entendeu? Eles tinham um burro, que foi quem. E o fato de. A Bíblia diz que eles foram no burro até Belém. Uhum. Então, ter um burro já era um, um sinal exterior de riqueza, como se diz. E nem eu vou falar de Osasco, que Osasco tem um dos maiores PIBs de... Pois é, Osasco, É, São Caetano, né? super... Quando eles estão em Belém, tem esses três reis magos que são três, sei lá, místicos que vêm do Oriente, e a tradução fala que eles eram zoroatristas que criam em Zaratustra, tipo, era uma religião. Aí eles seguem uma estrela, então eles sabem ler os astros, né? Eles seguem uma estrela, e na tradição deles fala que iria nascer uma pessoa muito importante. Então eles seguem essa estrela e vão parar na Judéia e vão conversar com Herodes, que era o rei à época. E chegam para Herodes e falam assim: ó, a gente ficou sabendo que vai nascer o rei, futuro rei aqui dessa região, vai nascer hoje. E Herodes fala: ah, é mesmo? Aonde? Ah, numa cidade e tal, fala mais ou menos. E aí Herodes fala: beleza, vai nascer? Tá bom, então vê lá e me avisa, porque eu quero ir honrar. Porque Herodes queria fazer, meu, se vai ter uma competição, eu já vou matar, entendeu? Que Eles vão, eles homenageiam, e aí fala que eles entregam ouro, incenso e mirra. Então tem aquela cena super clássica, né, dos três reis magos com a manjedoura e tal, que é o presépio, né? A cena do presépio. do Natal. Exato. Hum. Quando esses reis magos eles estão indo embora, eles recebem a visitação de um anjo, acho que em sonho, e o anjo fala: não voltem pelo mesmo caminho, voltem por outro caminho, que é para proteger Jesus. Eles voltam por outro caminho e Herodes fica sabendo que eles voltam, fica bravo por ter sido enganado, e o que que ele manda fazer? Matar todos os bebês abaixo de 2 anos. Então, Herodes, que é o mesmo que o faraó fez no Egito, como Hum. na época na história de Moisés. Quando Herodes fica sabendo que ele foi enganado, que os magos foram embora, ele manda matar todo mundo. Quando ele manda matar todo mundo, um anjo aparece para José e fala: agora você precisa pegar sua família e fugir para o Egito. Então José, Pro Egito. sim, quer ver? Está escrito aqui, ó. Aqui, Eu, ó. eu achei que era aí que ele ia pra Belém. Belém foi depois, né? Foi quando ele tava mais velho, né? Peraí, ó. E sendo avisado por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho, os magos. E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito Oh, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito. E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Então, assim, nossa, explodiu a cabeça aqui do Egito, cara. Que demais, cara. uma loucura, né? Muito. Eles fogem para o Egito e ficam lá até Herodes morrer. Porque isso aparece em outras. E Tem uma. tinha uma profecia, então. Tinha, tinha falando que vinha Uhum. do Egito. Ó, Então, mas às vezes na Bíblia aparece coisas que assim, e fez tal para que se cumprisse tal. Nesse caso aqui, eles foram forçados a isso e acabou se cumprindo uma profecia. Mas daí eu vejo assim,
o papel de José, dentro da obediência dele, dentro do temor que ele tinha de Deus, meu, de novo aparece um anjo em sonho para ele. Olha, é o segundo José que é sonhador, né? Ah, Porque o primeiro é sonhador também. Aparece em sonho e ele pega a família inteira dele, cara, e vai para um outro país. cara, Cara, é muito da hora isso, pensar como o papel que esse cara teve na, na construção do Messias. total. E como o anjo vai para ele e fala, cara, pega a sua família, pega o menino e sua mãe e vai embora. É da E hora o isso, cara. fato dele estar conectado com Deus, ele protegeu, segurou a família. Cara, eu acho isso maravilhoso, porque eu creio muito num papel do homem que é o homem que tem conexão com o divino, o homem que tem inspiração divina e que protege a sua família e que exerce essa liderança e que deixa a mulher confortável para segui-lo. Porque o que acontece, imagina Maria nesse ponto. Sei lá, Jesus é um bebê. Uhum. E aí José chega e fala assim, cara, eu tive um sonho profético. Esse sonho profético, um anjo me aparece e me instrui para a gente ir para um outro país. Meu, e a esposa dele naquele momento falou assim, vamos embora, cara. Eles mudam tudo. Porque não é igual a gente, você, vou fazer home office em outro lugar. Não, o cara era carpinteiro, ele tinha, devia ter o estúdio dele, né, a carpintaria dele. Meu, eles vão tentar uma vida completamente nova num país completamente estranho, cara. Nossa, cara, Olha o papel desse cara na poderoso. proteção da família dele, meu. Uhum. Da hora, né? Muito. Eu acho incrível isso. Incrível. Deu fome. Tá Não com sei, fome? eu ia falar alguma coisa. Esqueci. É sobre esse ponto que. Ah, lembrei. Parando para pensar nesse momento também, né? Imagina, a gente falou sobre até em preparação de filhos, né? Do momento da gravidez, quanto a Uhum, mulher tá super focada ali em ter a criança. uhum. Em um momento delicado desse, né? Você imagina ela já estava tendo uma manjedoura e ainda assim, tipo, Poxa, vamos para outro país fugir de uma ameaça que não é igual a hoje que a gente tem notícia. Tipo, você liga a televisão, tá vendo que tá vindo é. perigo, né? Tipo, Nossa, isso é uma loucura. E depois diz que da mesma forma, quando Herodes morreu, ele não tinha como saber. uhum. O que que você acha que aconteceu para ele voltar? Nossa, é verdade. Ai, Teve um sonho e um anjo trouxe para ele a notícia que volta. Herodes tinha morrido, e aí ele voltou para Israel. E aí na Bíblia diz que aí ele voltou para Nazaré. E ele foi morar em Nazaré. Então, agora eu fiquei em dúvida se desde o início que eles estavam em Nazaré, porque eu sei que depois eles vão morar em Cafarnaum, que é uma outra cidade, Praiana, né? e que é perto. Quer dizer, acho que é perto, não vou falar besteira, né? Morou na praia. Então, É, Ubatuba. Então, assim, ele vai e volta e sempre guiado por anjos em sonho. é uma característica paterna, né? De É. você ouvir a voz de Deus e Agora, você falou aqui um negócio a respeito da mulher que gera o filho, né? Eu tô, eu tô estudando. É, tem um psicanalista muito famoso chamado Winnicott. E esse cara, é, eu estou ainda no princípio do estudo, mas eu estou lendo um paper falando sobre o papel do pai de acordo com Winnicott. E o Winnicott diz que quando a mãe ela acaba de ter o filho e está no começo, o papel do pai são dois. Um é de ser uma segunda mãe, uma mãe substituta, que é no momento que a mãe não pode, o pai está ali, mas ele não tem uma personalidade própria, ele é só uma mãe substituta, mas o de dar sustentação para tudo. Então, sempre em que momento você diz? no momento que a mãe está ainda conectada, muito conectada com o bebê. Quando o bebê nasce, ele não discerne ou ele não distingue ele da mãe. Ele e a mãe são um só. E a mãe entra um pouco nessa viagem, entendeu? Uhum. Então eles ficam, até para você saber, a gente já conversou sobre isso. Sim. A mãe e o bebê, eles ficam conectados, eles se sentem um só. O bebê, porque, cara,
para ele é isso, entendeu? Ele estava literalmente conectado com a mãe, ele só sai de dentro para fora, mas continua ali junto com ela. E para a mãe, porque ela está experimentando aquela conexão. O pai é o que dá sustentação para que isso possa acontecer. Porque a mãe, ela não tem, ou não deveria ter naquele momento, cabeça para lidar com nada mais. Hum, Cara, ela está cuidando de alguém que é 100% dependente dela. Então, o segundo papel do pai nesse caso, ou o primeiro, tanto faz, um dos dois é dar sustentação para que essa relação possa ocorrer de forma tranquila. que demais, cara. E mais, à medida do amadurecimento, aproveitando para entrar um pouquinho, né? À medida do amadurecimento do bebê, o papel do pai passa a ser a individuação, não é nem individualização, mas individuação. O bebê passa a entender que ele é único e separado da mãe. A mãe não consegue fazer isso, porque ela está na conexão. O pai é o primeiro que entra nessa relação, que se chama uma relação triangular, que ele entra na relação e mostra para o filho que as pessoas existem independente das suas mães. Que incrível isso, cara. Nossa, E é por isso que a gente entende que o pai dá a identidade. uau, mano, Lá, muito bom isso. Caraca, mano. acontece ali na relação. A relação é essa. O Winnicott, ele é o que ele conceitua isso. Ele conceitua esse papel do pai como, não como sendo um papel secundário, mas um papel ultra relevante. Ele atua como mãe também, quando a mãe não está, porque a mãe precisa do banheiro, a mãe precisa fazer coisas, né? Ele atua dando sustentação para que aquilo possa acontecer e depois ele atua para a individuação do bebê. Mas quando você fala ele atua como mãe, por que que ele atua como mãe e não como pai? Porque para o bebê não existe nada mais Do que a no cabeça. começo é bebê e mãe, entendeu? Então é como se você pensasse, Você é um sou eu e estranho, ela, sou eu e ela. que esse esquisito É, aqui junto. quem é esse outro? Ah, é o substituto dela, entendeu? Não existe mais ninguém na minha vida, é eu e ela e Caraca, esse outro que entrou no lugar dela, entendeu? E de fato o pai ele não consegue fazer nada mais do que o cuidado básico, entendeu? interessante ver como o homem tem que ter essa conquista, né, com o filho também. Não só com a mulher, com o filho também. Hum, Freud conceituava que o pai era muito lugar de regra, lei e de rigidez e tudo mais. O Winnicott começa a trazer algo para muito além disso, entendeu? Falou assim, de fato, o pai traz tudo isso. Mas a sustentação com amor e com carinho vai muito além. Então, o Freud colocava um peso muito negativo no pai. O Winnicott traz para o pai um papel principal junto com a mãe. E de fato eu creio que é dessa forma. Eu tava no final de semana conversando com alguns conhecidos que estavam comentando a respeito de uma moça que tinha partido para a produção independente. Então, eh, ela tinha feito inseminação artificial através de doação de sêmen e ela tinha criado os filhos dessa forma. E aí a gente estava conversando a respeito, não entrando no certo e errado. Então, não entrou no âmbito de certo e errado a respeito de você fazer uma produção independente. Não quero entrar nesse ponto. Uhum. Mas, qual será o efeito sobre essas crianças de um pai que não existe? Porque uma coisa é um pai que foi embora, outra coisa é um pai que morreu. o- a figura, ainda que não presente, mas a figura arquetípica, ela tá lá, entendeu? Tipo, quem é seu pai? Meu pai é tal e ele foi embora. Meu pai é tal e ele Morreu. morreu. Tá. Que é diferente de quem é seu pai. Eu não faço a menor ideia, nem a minha mãe. Eu não tenho, né, tipo, realmente. Quer dizer, É tem. porque tem alguns caras que ele não, que não tem pai, mas você conversa com a mãe, ela sabe, entendeu? Uhum. Ou ela desconfia, dá para você. Agora, você chega para sua mãe, quem é? Não, não sei. Mas o que aconteceu? Não houve ato sexual.
não houve nada. Você foi plantado dentro de mim. Eu não sei qual que é o efeito. Me lembra até do livro do Admirável Mundo Novo, sabe, onde os bebês eram produzidos sem pai e sem mãe. Uhum. Qual será que é o efeito para as pessoas? De acordo com o Winnicott, faz falta, entendeu? Deu uma viajada aqui, né? Nossa, sabe quando você começa a pensar no universo e a coisa dá uma bugada na cabeça assim? Nossa, foi bem profundo essa parada de cara, José. Meu, José é incrível. Quanta coisa dá pra gente aprender com isso. Interessante que a Bíblia não fala tanto, né? Não fala tanto de José. Pouco. Não, inclusive depois, na E não tem época. fala de José a Bíblia. Não tem diálogo de José. É Tem verdade. história contada, mas não tem momentos com José, assim, tipo. A Bíblia fala quando José morre? Não, né? Tanto que historiadores falam que foi antes da crucificação Uhum. de Jesus. É porque ele não aparece, né? Ele não aparece, depois Maria tá sozinha, né, nesses momentos. Então ele morreu depois desses 12 anos que ele tem um momento na Bíblia que Jesus se perde dos pais, né? Ah, é verdade. Comenta isso aí. Ele se perde, eles procuram procuram Jesus por todos os lados e ele não encontram e Jesus está dentro de um templo Hum, ensinando pessoas. E ele tinha acho que 12, 14 anos, acho por que aí. 12. Deixa eu 12 procurar anos, aqui. né? Mas vai contando a história. Não, ele tinha 12 ou 14 anos mais ou menos, então se eu não me engano, essa foi a última vez que José aparece. Então fica esse vácuo de 12 até a ressurreição Uhum. do tempo que José pode ter morrido, né? Deixa eu ver aqui. Aqui fala a respeito do porquê que eles foram para Belém quando teve esse evento em que, no Evangelho de Lucas, aqui, ó, tá, fala o decreto do imperador César Augusto. Aqui, ó. Fala aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 41, fala: ora, seus pais iam todos os anos, iam para Jerusalém à festa da Páscoa. E quando ele tinha 12 anos, eles subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. E quando haviam cumprido os dias, enquanto eles retornavam, o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém, e José e sua mãe não souberam. Mas supondo que ele estivesse na companhia, ou seja, eles achavam que estava tudo junto com todo mundo, andaram uma jornada de um dia e procuravam-no entre os seus parentes e conhecidos. E não tendo-o encontrado, eles retornaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que após 3 dias, Ah, eles, caraca, eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando eles o viram, ficaram perplexos e disseram-lhe, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. E ele lhes disse: Por que procuraste por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? E eles não entenderam as palavras que lhes dissera. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Mas sua mãe guardava todos estes dizeres no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura no favor para com Deus e os homens. Então eles iam todos os anos para Jerusalém, e numa dessas idas eles estão vindo embora, e durante um dia inteiro eles não veem Jesus. O que é uma amostra, eu já pensei nisso. Quando que hoje em dia, né? Teu filho tem 12 anos, você vai um dia inteiro de caminhada, você não encontra. Mostra que eles viviam em comunidade. Eles viviam todos juntos, ali de Nazaré, todos juntos iam para Jerusalém e voltavam. E aí, quando eles voltam para procurar, cara, passa 3 dias e eles não encontram Jesus. Imagina que loucura, cara. Imagina que loucura você tem um filho de 12 anos. Mas se fosse hoje em dia, você já tinha certeza que foi sequestrado, né? sim. E ao final de 3 dias eles encontram Jesus no templo discutindo a respeito das Escrituras. O que me leva para um ponto que é, beleza, se José não tivesse
proporcionado um ambiente intelectualizado ou um ambiente preocupado com as escrituras, tal, talvez Jesus não tivesse também se desenvolvido. Porque se com 12 anos ele já tinha essa autoridade, né? Cara, porque a gente pode ir para um lado de que Jesus era totalmente sobrenatural e aprendeu tudo sozinho e tal, Uhum. mas a gente também pode ir para um lado de Jesus, ele foi se desenvolvendo. E aqui esse versículo fala, ó, no 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e no favor para com Deus e os homens. Ele crescia, ele se desenvolvia. Então, o papel de José, ao proporcionar esse crescimento, é super importante também. Ele era um cara que ele proporcionou para que Jesus pudesse crescer em sabedoria e em estatura, entendeu? Que leva para aquele ponto do que a gente conversa a respeito do papel do pai, de, cara, o que que seu pai faz? Ah, ele chega do trabalho, senta para assistir o jornal e vai dormir. Hum. Para um papel em que, meu, o meu pai, ele me acompanha, ele me estica, ele me ensina, ele proporciona momentos de conversas mais profundas, ele me estica a ler, ele me estica a entender mais a respeito da minha fé, entendeu? Sim, muito bom. Uma coisa que enquanto você estava lendo o texto eu fiquei pensando aqui, né? Talvez 12 anos eu acho que foi a primeira citação na Bíblia sobre Jesus estar fazendo algo mais próximo ministerial. Sim, é. Então, é Jesus até com uma personalidade, né? Porque antes era só um bebê, era o filho e tal. verdade. O menino, né, como a gente leu agora há pouco. Interessante, né? Ele estava num ambiente com um nível intelectual elevado, com, a Bíblia fala doutores, né? Sim. Então não eram pessoas comuns, eram pessoas que tinham, e ver ele nessa idade, tendo um contato, não sei, passou coisas pela minha cabeça no sentido de que tinha uma paternidade terrena aqui, Uhum. e talvez nesse momento começou a despertar um canal mais direto Pode ser. como se fosse uma iniciação, aquela fase que o é interessante, né? Porque quando a gente começa a estudar, a ver momentos quando a cabeça de um menino, de um rapaz começa a se desenvolver, sempre está nessa fase, né? De 12, 13, 14 anos ali, começa a ter uma mudança mais focada, né? Então, é interessante ver como ele volta com tanta autoridade e responde para a mãe também, falando, né? É. Tipo, E aqui um pouco antes fala que Jesus ele se sujeitava aos pais. Então não é que Jesus era assim, eu sou o filho de Deus, sabe? dava carteirada. Gostei. Eu sou o filho de Deus, o que que você está me dando bronca? Não, ele se sujeitava aos Deixa eu ir pais. lá falar com meu pai, vocês vão ver. Não, faz sentido o que você falou. Porque ele tinha entrado no ciclo de maturidade, que é 12 para 13 anos do judaísmo, que é quando eles fazem o bar mitzvah. Então ele entrou naquele ciclo de maturidade, e ele começa a entender das coisas do Pai Celeste. Então, é até talvez uma transição. Será que José nesse momento falou, opa, tá consumado aqui meu papel, acho que, Aqui está falando que ele não porque entendeu, foi a né? última aparição de José, eu acho que Olha aqui, ó. José foi arrebatado, tô brincando. Acabou, né? Acabou, Deu. falou, Aqui, ó. cumpriu. Por que procuraste por mim? Não sabeis que eu devo estar sob os negócios de meu pai. É, e no 50, e eles não entenderam as palavras que eles disseram. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Mas sua mãe guardava todos estes dizeres no seu coração. Eu imagino também que, é, como tudo na vida, que ainda que você viva um milagre, ao longo do tempo, aquilo se dilui na normalidade da vida, né? Então, assim, Assim, por exemplo, o que eu quero dizer é, Jesus foi concebido por milagre? Foi. Tá bom. Por algum tempo aquilo foi uma loucura, tal. Aí nasceu, os reis magos vêm, tal, que loucura. Deles vão para o Egito. E aí deve ter entrado, até para o bem do próprio desenvolvimento de Jesus, deve ter entrado numa normalidade a vida deles. Porque não tem nenhum relato disso. sim. Então, talvez coisas extraordinárias não tenham acontecido. Entrou numa normalidade. Então, ele
cresceu, se desenvolveu, depois voltou. Talvez esse momento aqui tenha sido depois de 12 anos, cara, a gente esqueceu quem é esse menino, sabe? A gente Verdade, esqueceu. verdade. Cara, é o Messias, entendeu? O nosso Jesus aqui é o Messias. Inclusive no filme na Paixão de Cristo, tem uma das cenas que eu mais gosto, que é. Você já assistiu? Cara, eu assisti muito tempo. Tá. Não lembro do. Mas E eu não era, na época eu não era cristão, meu olhar foi bem diferente. sério, Sério, preciso cara, assistir de novo. assisti de novo. Eu assisti no cinema, brother. É mesmo. Nossa, foi uma catarse, um chororô no cinema, cara. Todo mundo soluçando. Nossa. Foi incrível. Bom, eu já assisti várias vezes. Tem uma cena que Jesus ele tá descendo umas escadas assim, já na Via Crucis, né? Via Crucis é quando ele tá levando a cruz. E ele tá descendo, e Maria tá descendo assim numa paralela, e eles se veem só quando tem alguns espaços assim. Hum, E aí tem uma parte específica que ele tá descendo, ele cai, e Maria tá vendo e vê ele caindo. E aí no filme, eles trocam a cena e aparece Jesus criança caindo, tipo correndo e caindo, meio bebezão assim. E Maria indo correndo até ele e pegando ele. Quando acontece essa cena no filme, ela sai correndo, cara, e vai até ele. E quando ela chega nele e abraça, ele para, olha para ela e fala: "Mãe, você tá vendo? Eu tô fazendo novas todas as coisas." É inacreditável. Essa cena é maravilhosa. Mostra o conflito não, mas o contraste entre uma mãe que talvez daquele tempo do nascimento até os 12 anos teve uma maternidade normal, uma família normal, e aí aos 12 anos é confrontada com a divindade de Jesus de novo, de falar, olha, é, esses são os assuntos do meu pai, entendeu? sim. Tem Desculpa. uma prioridade maior do que a gente vivendo o nosso conforto aqui, E, né? e olha o que ela fala, ó, quando eles o viram, ficaram perplexos, e disse-lhe sua mãe, filho, como tu fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos angustiados. Ou seja, o papel de José, né, é o pai, entendeu? Uhum. E Jesus fala: não, mas agora eu preciso cuidar das coisas do meu pai. Incrível, né? Nossa. Eu queria saber como é que foi dali para frente, sabe? Eu achei uma citação aqui, já que você falou de apócrifo. Aqui Ah, fala é assim: você. existe um texto apócrifo escrito entre os séculos 6 e 7 que narra a história de José detalhada e o seu falecimento. É, mesmo? Apesar do texto ser rico em detalhes, trata-se de uma narrativa romantizada e duvidosa Uhum. quanto à veracidade dos fatos. Mas aqui não falou sobre a. Achei que a. Para os católicos, inclusive, é São José. Ele é um santo. Ele é canonizado. Ele tem muito mais relevância até do que aqui para os evangélicos. Mas é interessante como tanto Maria quanto José nunca reivindicaram honra e glória, né? Pelo contrário. Então é outro ponto. Então eu acho que isso já amarra, tipo assim, sei lá, um fato explícito. Você não encontra. Se você ler, você não encontra. Em nenhum momento. Dentro do aspecto sacrificial do pai, hoje a gente vê muito, eu recebo muito essa frase, do tipo, seu pai é o único que quer que você de fato vença, o seu pai é o único que, de novo a gente vê aqui em José, um pai que quer que o filho cresça. Não importava para José a honra dele, não importava para José que ele fosse reconhecido como, olha, eu fui escolhido para criar o filho de Deus. Importava que Jesus chegasse eh, ao chamado dele. E, e quando a gente transporta isso para a gente como pai, cara, às vezes eu vejo aqueles pais que exigem que o filho faça isso ou aquilo, sabe? E um pouco para fazer o que ele não conseguiu. Cara, a gente é o, o piso do nosso filho, entendeu? Quando você consegue entender o seu papel como um elo numa cadeia geracional, você entende que, cara, você é importante, mas você é tão importante quanto o desenvolvimento do próximo, entendeu? Do próximo elo nessa cadeia que está se desenrolando. Os pais que abandonam seus filhos ou que não cuidam dos seus filhos, não criam seus filhos, eles esqueceram
talvez o papel mais importante que ele tem, que é o de desenvolver o filho para que o filho possa chegar mais longe do que ele conseguiu, entendeu? Uhum. E não pelo caminho que ele decide, mas auxiliar o filho a entender qual que é o caminhar dele e ajudá-lo a se desenvolver para chegar onde ele precisa chegar. E entender que ele vai chegar a algum lugar, né? Porque às vezes a gente acaba, sei lá, agindo, vivendo por no automático, né? E não entende que, cara, aquela criança ela tem um propósito, vamos falar assim. Então, quando a gente começa a olhar para o filho dessa forma, com esse lance de mordomia, a Bíblia fala que os filhos são como flechas, né? Sim, Então, tem um alvo, significa que tem um alvo e que tem um propósito para ser atingido e você vai, cada pai, cada mãe vai responder por isso. pesado isso aí. Forte, né? Imagina José pensando isso sobre Jesus. Às vezes, cara, até mesmo o fato dos filhos, né? Não quero entrar numa polêmica grande, mas às vezes a gente fala tanto de prestar conta, de frutos, de coisas, mas o primeiro mandamento da Bíblia lá no início foi multiplica, né? Então, a É. gente já entra de tipo assim, cara, as mulheres vão prestar conta por, por gerar vida dentro do útero. Cara, até a gente gravou um podcast sobre filhos, né? A gente não falou sobre isso, mas a perspectiva cristã a respeito de filhos não é um prêmio, quer dizer, é um prêmio, mas é um prêmio na medida em que você está realizando o que é o seu papel realizar. Então, assim, a gente chegou num ponto social em que o filho é só um peso. A gente não consegue ver o valor intrínseco, entendeu? Quando a perspectiva judaico-cristã o filho é uma obrigação, ó, olha para onde vai. O filho é uma obrigação e você conseguir cumprir a sua obrigação vai receber uma recompensa, é o seu prêmio. Então não é que é, ter o filho é um prêmio em si, não. O prêmio está em você ser reconhecido como obediente e frutífero. Muito bom. Ou seja, sai 100% de você e do seu prazer. Sai, cara, quando você consegue fazer o que Deus te colocou para fazer, você vai ser reconhecido. Não por você mesmo, mas por quem colocou um encargo em você, entendeu? Ó, Porque você consegue levar adiante o que te foi proposto fazer. nossa, e talvez a gente tá diante da lei da vida, que é tipo, cara, é isso que a gente tem para fazer aqui. Porque se a gente não tem filhos, se a gente. É como se a gente fosse um vácuo no universo aqui na Terra. Tudo bem, a gente crê em vida eterna, mas pensar que aqui na Terra tem um plano, tem uma missão, isso nos leva muito mais para um senso missionário realmente, de que a gente não está aqui à toa, de que existe propósito, e de que a gente precisa. Eu lembrei de uma matéria que eu vi que falava que eu não sei qual é o pensamento islamista com relação aos filhos. Qual que é a visão que eles têm, você sabe? Acho que é parecida com a nossa, Tá. é de multiplicação. Eles falam que hoje o cristão ele tem uma média de, acho que um filho, e o Islã tem quatro. E aí a matéria falava, para você conseguir levar cultura ao longo das próximas gerações, você precisa pensar num número de três. No mínimo. No mínimo, para que você consiga levar uma cultura. E hoje os cristãos estão em um e o Islã está em quatro. Então, tipo assim, é uma coisa para a gente pensar e sair um pouco até da nossa própria visão de vida, assim. Começa a entender que, cara, se a gente acredita nisso daqui, de que realmente tem um plano, tem uma missão para que a gente tem que cumprir, é, a gente precisa acelerar as coisas. Total, cara. Tem uma. Você tá na meta. Não, tô abaixo, na verdade, porque, Por quê? porque a Laís não é minha filha, né? Ela é adotada. Ah, mas não Você acha que considera? conta? Opa! Demorou, então. Um desses apócrifos fala é, que Maria tinha um pai e uma mãe que chamavam Joaquim e Ana, Hum, e que Ana era estéril, e que Joaquim não aceitava aquela esterilidade,
Então ele foi para o deserto e ficou 40 dias fazendo um jejum de água, é, reclamando não, mas é, buscando de Deus, Clamando. clamando de Deus pelo direito dele de ser frutífero. Hum. Hum. Aí ele volta e um anjo encontra com ele, ao mesmo tempo que um anjo encontra com Ana, e aí desenrola a história. E eu vi outro dia, cara, um short desse, short não, desses Reels, sei lá o nome, do Instagram, que uma menina, ela era uma dessa que transiciona de volta, ela era trans e ela transicionou de volta. E ela contou que ela foi convidada para ir numa igreja, então ela era trans. Beleza. É uma menina, então um homem trans, né? Porque era uma menina que transicionou para um homem. Beleza. Foi numa igreja, a convite de um amigo, amigas, tanto faz. E na igreja, ela teve uma visitação e ela teve uma visão. E aí na visão mostrava o plano que Deus tinha para ela. E era ela viu uma árvore, tipo uma árvore genealógica que passava por ela e crescia, e se desenvolvia. Uhum. E que hoje ela estava num lugar em que essa árvore vinha, chegava até ela e embaixo era preto. E aí que Deus falava para ela assim, cara, eu não te criei para isso. Ó. Eu te criei para você ser fértil, fecunda e você ter feliz. E aí a árvore para baixo tinha felicidade e ali onde parava e era preto depois, tinha tristeza. E Nossa. aí naquele momento ela entendeu como ela tinha sido egoísta pelas escolhas que ela tinha feito e como isso ia trazer tristeza para ela. Daí tipo ela se tornou cristã, se converteu, papapá. Uhum. Então assim, mostra que tudo bem, é uma obrigação, tal, mas é uma fonte de propósito, de significado, de alegria, de satisfação, sabe? Sim. E aqui, quando a gente traz de volta para José, cara, José foi uma ferramenta que Deus usou para dar para Jesus uma família, cara. E com todo o caráter que ele tinha, com toda a honradez, com o temor de Deus, com toda a obediência, o sacrifício dele, ele cumpriu com honra. Que privilégio, hein? Animal. Tudo bem que ele não. Tudo bem, não. Isso tira, e é bom para a gente também. A gente às vezes conversa sobre isso para desmistificar assim. Você cumprir o seu papel com honra, com estabilidade, com resiliência, é muito bom. Tem aquele missionário William Carey, ele ficou anos na Índia, cara, e ele é conhecido como o pai da missão moderna. Meu, o que ele fez, o valor dele está muito mais na estabilidade e no não desistir do que em fazer coisas esplendorosas, entendeu? Talvez José seja esse cara. Falei assim, o que que você fez? Falei, mas eu não desisti, cara. Nossa, mas como não? O meu papel era ouvir de Deus, guiar minha família e nunca desistir. Animal, né? Muito forte isso, hein? Muito Caraca, bom. Caraca, uma hora e seis. muito bom. Uau, acho que a gente pode até terminar aqui, né? Foi. Uau, falamos até Que de história, hein? Winnicott. Que história. Demonstra que estão aprovado aí, José, na Nossa, paternidade na Bíblia. Passou. fanzaço, fanzaço. Passou não, levou a régua lá pra cima, hein? Eu acho que é um dos expoentes para mim, assim. Total. Total. E talvez seja o pai da adoção, Hum. né? Podia ser assim. Como é que chama quando fala que é é, não é o pai que fala, não é patrocinador, como é que chama? Quando é o primeiro, assim? Mas fala muito de santo isso, o não Pioneiro. sei o que do casamento, o Santo Antônio não é não sei o que do casamento, sabe? Polêmico. Padroeiro, padroeiro. Então o José é o padroeiro da adoção. Seria, né? Muito bom, né? Hum, Deus. show. Bom, pessoal, valeu. Valeu, pessoal. Deixa lá comentários, pode colocar na caixinha tanto do Spotify quanto do YouTube, coloca dúvidas,
Rogério, deixa dúvidas, a gente responde para você lá. É. E até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.